Fala galera, professor Fábio Serviani na área. Hoje é um dia muito especial, estou gravando essa aula no dia 15 de outubro de 2020, Dia dos Professores. Então, deixo aqui meu abraço a todos os colegas professores e a todos os professores que foram meus professores durante toda a minha formação. Bom, então essa é a aula 8.2, é a aula 2 da sequência de aulas 8, que fala sobre dinâmica dos sólidos. Nessa aula nós vamos fazer o exercício da empilhadeira, um exercício que atormenta aí muita gente na disciplina dinâmica dos sólidos, beleza? Bom, se você já é inscrito no canal, já deixa aí seu joinha. Se não é inscrito, vai lá, se inscreve e já ativa o sininho para receber as notificações toda vez que sair vídeo novo no canal. Legal? Então, bora lá para a aula 8.2. Bom, então tá aí. Como resolver um exercício de dinâmica da translação com dois sólidos? Então, esse é o diferencial dessa aula. Então, bora lá para o enunciado. Uma empilhadeira de massa 2.500 kg desenvolve frenagem suave com aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, carregando carga de massa 600 kg. O coeficiente de atrito μ entre a carga e o garfo da empilhadeira é de 0,6. Calcular. Letra A, a aceleração da carga. E letra B, as reações nas rodas da empilhadeira. Bom, então vamos observar com mais detalhes no slide seguinte. Bom, então nós temos dois sólidos desenvolvendo um movimento de translação retilínea. Aqui, a empilhadeira e a carga. Então, a empilhadeira possui o centro de massa dela, G1. Então, aqui é o centro de massa da empilhadeira. E aqui é o centro de massa da carga, que está sendo carregada pela empilhadeira. Bom, então a dificuldade desse exercício começa aí. Nós temos dois sólidos no sistema. Essa empilhadeira está desenvolvendo um movimento de frenagem, então eu já posso indicar aqui os vetores velocidade e aceleração. Então o vetor velocidade aponta na direção horizontal para a direita, aqui está a velocidade. E o vetor aceleração aponta no sentido contrário, porque é uma frenagem. Logo, a aceleração tem sentido contrário à velocidade. Então, tanto a carga quanto a empilhadeira estão freando. Não sabemos ainda se elas freiam com a mesma intensidade, ou seja, se elas freiam com a mesma aceleração. Isso veremos ao longo da resolução do exercício. Então, agora o próximo passo é a colocação das forças nesse sistema. Então, começando pela empilhadeira, vou indicar aqui o peso da empilhadeira no centro de massa dela. Então, aqui o peso G1 já está indicado aí. Então, essa força é o peso G1 da empilhadeira. Essa empilhadeira possui as rodas dianteiras e traseiras encostadas ao chão. Logo, eu terei, então, a normal A e a normal B. Aí estão, então, as normais A e B. Essa empilhadeira está realizando uma frenagem. Não há nenhuma informação com relação a falhas nos freios. Logo, as rodas dianteiras e as rodas traseiras freiam, gerando, então, o aparecimento das forças de atrito de rolamento, que apontam no sentido da desaceleração da empilhadeira. O assunto força de atrito de rolamento eu não vou tratar aqui com detalhes, mas depois eu posso gravar uma aula específica sobre isso. Então, as forças de atrito nas rodas dianteira e traseira são essas aqui. Pronto? Então, aí estão as forças de atrito FAT A e FAT B. Então, agora eu vou começar a estudar a carga. A carga freia, não sabemos se ela freia com a mesma intensidade da empilhadeira ou não. Veremos isso ao longo da resolução do exercício. Então, estudando aqui a carga tem um peso G2, então eu vou indicar aqui o peso G2. Pronto, aí está o peso G2, então, da carga. Essa carga sofre uma tendência de escorregamento em relação ao garfo da empilhadeira para a direita. Então, existe uma tendência de que a carga continue em movimento pelo princípio da inércia. Então, essa carga tende a continuar em movimento em relação ao garfo da empilhadeira. Logo, existe uma tendência de escorregamento da carga para a direita em relação ao garfo da empilhadeira. Se existe essa tendência de escorregamento, que nós não sabemos se é efetivo escorregamento ou não, existe então uma força de atrito que vai apontar contrária a essa tendência de escorregamento. Então, se a carga tende a escorregar para a direita em relação ao garfo da empilhadeira, entre a carga e o garfo da empilhadeira aparecerá uma força de atrito apontando para a esquerda.
Então, vamos desenhar essa força de atrito. Prontinho, então aí está desenhada a força de atrito da carga. Eu coloquei esse entre parênteses C para dizer que ela age na carga. Afinal, também existirá a reação dela que age no garfo da empilhadeira. Veremos isso daqui a pouco. Agora entendemos o quê? Entendemos que essa carga tem uma tendência de tombamento no sentido horário, devido à força de atrito da carga, que tende a gerar a rotação da carga no sentido horário, e o que deve acontecer é, então, a normal se desalinhar em relação à linha de ação da força peso G2 do centro para a direita. Enxergamos, então, isso daí. Pronto, então aí está desenhada a normal da carga, entre parênteses C, ou seja, que age na carga. Essa normal se desalinha do centro para a direita. Quanto para a direita? Não sabemos. Vou chamar, inclusive, essa medida de X. Pronto, aí está. Então, a normal se desalinha do centro para a direita, não sabemos qual o valor, chamei esse valor de X. E por que é do centro para a direita, né? Porque a normal vai gerar um momento equilibrante da carga em relação ao momento gerado pela força de atrito. Então, a força de atrito da carga tende a gerar o tombamento no sentido horário. Para que esse corpo não tombe, ou seja, que desenvolva uma translação perfeita, a normal tem que gerar um momento no sentido contrário, no sentido anti-horário. Bom, agora que vem a novidade deste exercício. Essa carga interage com o apoio, que nos exercícios normalmente não é ponto de interesse. Então, você não estuda um apoio, por exemplo. Quando você está arrastando um bloco em cima de um plano horizontal, o plano não é ponto de interesse. Ou seja, você nem se preocupa com as forças que se transmitem para o plano. Agora, aqui, o plano é o garfo da empilhadeira, né? Então, a carga está apoiada no garfo da empilhadeira. Como o garfo da empilhadeira é o apoio e a empilhadeira está em estudo, nós temos que estudar essa interação entre as forças que agem na carga e no garfo da empilhadeira. Essa força de atrito, a força de atrito que age na carga, não age somente na carga. Existe a reação dela que age no garfo da empilhadeira. Então, vamos desenhar. Pronto, então aí está a força de atrito da carga que age na empilhadeira. Então, ação e reação. Ok? Então, eu coloquei entre parênteses Z para que você enxergue essa força na empilhadeira. Então, a força age tanto na carga quanto na empilhadeira. Você não estava acostumado a analisar essa força, por quê? Porque normalmente o apoio não é um ponto de observação. Aqui, o garfo da empilhadeira é o apoio da carga, e se o garfo da empilhadeira é parte da empilhadeira, eu preciso analisar essas forças também. Agora, observamos a normal da carga. A normal da carga age também no garfo da empilhadeira. Então, desenhando a normal da carga que age na empilhadeira, temos este vetor aqui. Prontinho, então agora temos todas as forças atuantes, tanto na carga quanto na empilhadeira. Então agora, o que a gente pode fazer para não haver a necessidade de desenhar os dois sólidos separadamente, é passar uma linha de divisão entre o que age na empilhadeira e o que age na carga. Pronto. Então, dessa linha para cima, tudo age na carga. Dessa linha para baixo, tudo age na empilhadeira. E agora, nós vamos começar a equacionar isso aqui. Bom, então eu vou começar com o equacionamento da carga. Eu vou aplicar à carga o teorema do centro de massa. O teorema do centro de massa diz o quê? Que a somatória das forças em relação ao eixo de movimento, que no caso aqui é o eixo x, é igual à massa da carga vezes a aceleração do centro de massa da carga. Pronto. A única força que atua na direção do eixo x na carga é a força de atrito na carga, que é essa daqui. Pronto. Essa força aponta na direção horizontal para a esquerda, contrária à orientação do eixo x, logo tem sinal negativo. Isso vai ser igual a massa da carga vezes a aceleração do centro de massa da carga, que se a carga está freando, a aceleração da carga também aponta para a esquerda, ou seja, se aponta para a esquerda, tem sinal negativo. Vamos aproveitar aqui e verificar a condição do equilíbrio em relação ao eixo Y para a carga.
dizendo então que a somatória das forças em Y para a carga é igual a zero. Então eu enxergo que a normal da carga menos o peso G2 é igual a zero. Pronto. E agora eu aplico o teorema do momento angular à carga. Então, o centro de massa da carga está ali no ponto G2. Vamos somar os momentos atuantes na carga e igualar a zero. A carga possui duas forças gerando momento nela. A força de atrito na carga, FAT-C, cujo braço é esta altura. Então, desenhe aí em azul a linha de ação da força de atrito na carga. E em verde, eu tenho o comprimento que corresponde ao braço. Afinal, é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Então, essa distância aqui equivale ao braço da força de atrito na carga, que vale 975 milímetros menos 200 milímetros. Transformando para metros, e o sinal, observamos aqui que essa força tende a gerar rotação da carga no sentido horário. Sentido horário para nós é momento negativo. A outra força que produz momento nesse sólido é a normal na carga, MC vezes. Vamos enxergar o braço da normal na carga. Então, em azul, eu desenhei a linha de ação da reação normal da carga e em verde eu tenho o braço que equivale à distância x, que eu tenho aqui embaixo, que eu não sei quanto vale. Então, normal NC vezes x, e o sinal qual é? Observando que essa normal tende a gerar a rotação da carga no sentido anti-horário, o sinal do momento é positivo. Pronto, somei os momentos na carga, igualo a zero. Está equacionada a carga. Agora, o próximo passo é equacionar a empilhadeira. Bom, então para começar o equacionamento da empilhadeira, eu vou aplicar a ela o teorema do centro de massa, que diz o quê? Pronto. Aí está, então, o equacionamento que eu tenho que desenvolver. As forças que atuam na direção do eixo X na empilhadeira são a força de atrito FAT-A, a força de atrito FAT-B, que são as forças de atrito nas rodas da empilhadeira, a força de atrito na carga, que é essa força aqui, que é a reação a esta. Então, agora eu estou estudando a empilhadeira, então eu olho esta força. Essa força, então, atua na direção do eixo X na empilhadeira. Isso é igual à massa da empilhadeira vezes a aceleração do centro de massa da empilhadeira. Preciso dar sinais às forças. Observem, a força de atrito FAT-A aponta no sentido contrário ao sentido da orientação do eixo X, que é para a direita. Logo, ela é uma força negativa no equacionamento. A força de atrito FAT-B também aponta para a esquerda, contrária ao eixo X. Essa força de atrito aponta para a direita, a favor do eixo X. A empilhadeira está freando, então ela tem uma aceleração contrária à orientação do eixo X, para a esquerda. Logo, a aceleração também recebe sinal negativo. Pronto, está aplicado o teorema do centro de massa à empilhadeira. Aproveitamos aqui e verificamos a condição do equilíbrio em relação ao eixo Y para essa empilhadeira. Agora, o próximo passo é aplicar o teorema do momento angular para a empilhadeira. Então, o teorema do momento angular diz o quê? Que a somatória dos momentos em relação ao centro de massa da empilhadeira deve ser igual a zero. Começando pela força de atrito FAT-A. Então, FAT-A é a força em questão. FAT-A vezes linha de ação da força de atrito FAT-A e observação do braço. Então, a linha em azul aí é a linha de ação da força de atrito FAT-A, e essa altura que está marcada aqui em verde é o braço da força de atrito FAT-A, que vale 600 milímetros, transformando para metros, 0,6 metros. E o sinal desse momento qual é? Essa força de atrito FAT-A tende a gerar a rotação da empilhadeira no sentido horário, sinal do momento negativo.
Pronto, aí está o cálculo da força de atrito FAT-A. Já vou aproveitar e vou calcular o momento da força de atrito FAT-B. Observando que as forças de atrito FAT-A e FAT-B possuem a mesma linha de ação, isso está claro aí no desenho, essa força de atrito FAT-B possui o mesmo braço, 0,6 metros, e o sinal do momento dela também é um sinal negativo, afinal ela gera tendência de rotação da empilhadeira no sentido horário. Pronto. Agora vamos fazer o cálculo do momento da normal A. A normal A é a força em questão, vezes. Vamos enxergar o braço da normal A. Pronto, então aí está, essa é a linha de ação da normal A, que eu marquei em azul aí, e o braço corresponde a este segmento, que vale 450 milímetros, transformando para metros, 0,45 metros. O sinal desse momento, essa normal A tende a gerar a rotação do sólido no sentido horário, sinal do momento negativo. Próxima força que eu vou calcular o momento é a normal B. Normal B vezes. Vamos enxergar o braço da normal B. Bom, então aqui eu desenhei a linha de ação da normal B, enxergo o braço, que é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo, que é esse segmento. Esse segmento vale 1.050 milímetros, transformando para metros, 1,05 metros. E o sinal do momento qual é? Essa normal NB tende a gerar a rotação do sólido no sentido anti-horário, sinal do momento dela positivo. Aí está. Bom, vou continuar a soma dos momentos aqui embaixo. Afinal, existem mais forças produzindo momentos nessa empilhadeira. Então, agora, momento da normal da carga que age na empilhadeira. Então, a normal da carga, NC, vezes o braço da normal da carga. Vamos enxergar o braço da normal da carga. Então, desenhe aí a linha de ação da normal na carga. E essa linha verde representa o braço dessa normal. Então, esse braço vale 1.050 mais 1.275 milímetros, mais esse comprimento X aqui. Totalizando, então, um braço de 2,325 metros mais X. Pronto. Esse é o braço da normal na carga. E o sinal desse momento, essa normal na carga tende a gerar a rotação da empilhadeira no sentido horário, sinal do momento negativo. E por fim, a última força que produz momento na empilhadeira, que é a FAT da carga, vezes o braço dela. Então, a linha de ação da força de atrito da carga que age na empilhadeira é essa linha azul, que está realçada aí. O braço é esse segmento. Isso daqui vale 600 milímetros menos 200 milímetros. 600 menos essa altura, que é 200 milímetros, totalizando um braço de 0,4 metros. E o sinal desse momento qual é? Então aqui pode ficar um pouco difícil de você enxergar o sinal desse momento. Então atenção como você pode proceder. Você pode andar com a força na linha de ação dela. Então, a força de atrito na carga está aí nessa posição. Eu posso andar com ela em cima da linha de ação dela, trazendo ela mais próxima do polo da somatória de momentos, que é esse ponto. E agora eu enxergo mais facilmente que essa força gera tendência de rotação desse sólido no sentido anti-horário, gerando um momento positivo. Pronto, somei todos os momentos de todas as forças. Agora eu vou igualar isso aqui a zero. E está encerrado o equacionamento do exercício. Bom, uma coisa muito importante desse exercício é a seguinte. Eu não sei se essa carga está escorregando ou não em relação ao garfo da empilhadeira. Ou seja, eu não sei se a carga consegue frear com a mesma intensidade de frenagem que o operador da empilhadeira está aplicando à empilhadeira. Dessa forma, a gente precisa tomar uma abordagem importantíssima nesse exercício, de forma a descobrir o que está acontecendo entre a carga e o garfo da empilhadeira. E para desenvolver isso, nós vamos utilizar uma hipótese. Bom, o que é uma hipótese? Uma hipótese é um chute inicial
um palpite inicial que você deve ter, e aí em cima desse palpite inicial, desse chute inicial, dessa hipótese, para ser uma coisa um pouco mais formal, você desenvolve o exercício e depois você obrigatoriamente deve verificar se essa hipótese está correta ou não, ok? Bom, então, a hipótese que eu vou desenvolver aqui é a de que a carga não escorrega. Pronto, então isso é uma hipótese. Ou seja, o que está escrito aí é: eu acho que a carga não escorrega. E aí eu vou desenvolver o equacionamento em cima dessa hipótese. Então, baseado nessa hipótese de que a carga não escorrega, eu posso escrever a seguinte ideia, de que a aceleração do centro de massa da carga é igual à aceleração do centro de massa da empilhadeira. Afinal, para não haver escorregamento entre a carga e a empilhadeira, essa é a condição cinemática. Os dois corpos devem possuir a mesma aceleração. Se tivessem acelerações diferentes, haveria o escorregamento. Bom, eu já sei quanto vale a aceleração do centro de massa da empilhadeira, foi dado no enunciado, equivale então a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto, então temos essa constatação. Agora voltamos ao equacionamento da carga, esse aqui, e eu vou copiar essa equação para cá. E agora, o que eu vou fazer é calcular a força de atrito na carga sem desmembrar em níveis anormal, e daqui a pouco eu explico por quê. Então, a massa da carga, 600 kg, isso foi dado no enunciado. E a aceleração do centro de massa da carga, supostamente, é o mesmo valor da aceleração do centro de massa da empilhadeira. Supostamente, porque essa constatação está baseada em cima da hipótese, que ainda não temos certeza se está correta ou não. Calculando a força de atrito na carga, temos 1.500 newtons. Aí está. Então, essa é a força de atrito da carga, que foi baseada em cima da hipótese. Veja que eu não desmembrei a força de atrito da carga em níveis anormal, porque eu já sabia a suposta aceleração do centro de massa da carga, então eu fiz o cálculo da força de atrito da carga. Então, aqui é um erro muito comum e um erro muito grave o aluno decorar que a força de atrito é sempre em níveis anormal, e eu explico daqui a pouco o que aconteceria se você fizesse isso. Então, baseado na hipótese, a força de atrito na carga é essa aqui. Agora chegou o momento de testar a hipótese, ou seja, verificar se a hipótese está correta ou não. E como nós vamos fazer isso? Calculando a máxima força de atrito que é possível de existir entre a carga e o garfo da empilhadeira, da seguinte forma: a força de atrito máxima que pode existir entre a carga e o garfo da empilhadeira é calculado como sendo o coeficiente de atrito vezes a normal na carga. Aqui sim, eu vou fazer o cálculo da máxima força de atrito que é possível de ser atingida, e aí vou concluir com relação à hipótese. O cálculo da normal na carga já sai daqui. Então, a normal da carga equivale ao próprio peso G2. Então, agora eu vou fazer o cálculo da força de atrito máxima. A força de atrito máxima, que pode existir entre a carga e o garfo da empilhadeira, é o coeficiente de atrito, 0,6, vezes 6.000, que é normal na carga. Então, a máxima força de atrito que pode existir entre o garfo da empilhadeira e a carga é de 3.600 newtons. Aí está. Bom, então agora nós precisamos voltar a um conceito importantíssimo que está envolvido neste gráfico. Então, aqui nesse gráfico, eu vou ter um gráfico da força de atrito que age na carga em função da aceleração da empilhadeira nesse eixo aqui.
Então, aqui eu tenho a aceleração da empilhadeira no eixo X. Bom, lembramos que a força de atrito não é uma força que cresce infinitamente. Então, ela chega até um valor máximo, e nesse caso não haveria a queda e a estabilização, existiria apenas uma estabilização, visto que foi dado apenas um coeficiente de atrito. Ou seja, existiria uma condição limite aqui de uma aceleração tal da empilhadeira, que seria a aceleração limite, que colocaria a carga numa condição de escorregamento em relação ao garfo da empilhadeira. Ou seja, a carga não conseguiria acompanhar a desaceleração imposta pela empilhadeira e entraria em condição de escorregamento. Isso aconteceria a partir deste ponto aqui, que é o ponto da iminência de escorregamento. Bom, quanto vale a máxima força de atrito que pode existir entre o garfo da empilhadeira e a carga? 3.600 newtons, ou seja, esse valor máximo é de 3.600 newtons. E a força de atrito atuante entre a carga e o garfo da empilhadeira, quando a desaceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado, é de 1.500 newtons, ou seja, eu estou por aqui, nesse gráfico. De forma que, se eu for até o gráfico da força de atrito, eu observo que eu não estou na iminência de escorregamento, eu estou nessa faixa do atrito. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre a força de atrito e esse gráfico, você pode assistir a aula conceitual que eu falo sobre força de atrito, cujo link está aí na descrição do vídeo. Bom, então, quando eu atinjo uma força de atrito de 1.500 newtons entre o garfo da empilhadeira e a carga, eu não estou na aceleração limite, que seria esse ponto aqui. Então, essa daqui seria a aceleração limite, que colocaria a carga numa condição de escorregamento. Então, a aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado provoca essa força de atrito, ou seja, eu não estou na condição da iminência de escorregamento. E é justamente este o problema. Então, se você viesse aqui e começasse o exercício da seguinte forma, pegando o equacionamento que nós já temos aqui, este equacionamento que eu vou copiar. Então, pegando este equacionamento que eu copiei daqui e desenvolvendo, o que aconteceria? Você já assumiria que a força de atrito é μ vezes a normal, então escreveria lá μ vezes a normal na carga, é igual a massa da carga, vezes menos a aceleração do centro de massa da carga. E aí, substituindo os valores, você chegaria a esta situação. Então, resolvendo esse equacionamento, você encontraria a aceleração do centro de massa da carga de 6 metros por segundo ao quadrado. E iria estar muito errado isso aqui, pessoal. Então, isso está absolutamente errado. Por que isso estaria errado? Porque você, decorando que a força de atrito é sempre μ vezes a normal, e substituindo a força de atrito aqui por μ vezes a normal, você já está considerando que a carga está em condição de escorregamento ou está na iminência de escorregamento, quando na realidade, observando aqui o conceito da hipótese e observando o gráfico, a carga encontra-se neste ponto, ou seja, ela não está nem na iminência de deslizamento. Ou seja, isso é um erro gravíssimo e muito comum na resolução deste exercício. Então, muito cuidado com isso. Se você decorar que a força de atrito é sempre μ vezes a normal, incondicionalmente e em qualquer situação, mais hora, menos hora, você vai acabar errando e a hora chegou. Isso está errado. Muito cuidado. Bom, voltando para a hipótese, fizemos o teste da hipótese e quais são as conclusões, então, com relação a essa hipótese. Então, as conclusões são: se a força de atrito na carga é menor
do que a força de atrito máxima que é possível existir entre a carga e o garfo da empilhadeira, então a hipótese está correta. Logo, a aceleração do centro de massa da carga é igual à aceleração do centro de massa da empilhadeira. Então, isso já responde a primeira pergunta do exercício. Então, a aceleração do centro de massa da carga é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Essa é a resposta da letra A do exercício. Observe essa questão da hipótese. O desenvolvimento desse exercício através do método da hipótese é importantíssimo. Se você chuta que a carga já está escorregando e substitui isso daqui por μ vezes a normal, você está cometendo um erro gravíssimo. Pronto. Então agora voltamos ao cálculo da carga, enxergando que nós já calculamos a aceleração do centro de massa da carga separadamente aqui, de 2,5 metros por segundo ao quadrado, ok? A força de atrito que age entre o garfo e a carga é de 1.500 newtons, já fizemos esse cálculo separadamente. Então agora eu vou desenvolver o cálculo do teorema do momento angular para fazer o cálculo do x, porque nós vamos precisar para o restante do exercício. Errei aqui na hora de substituir a normal na carga, vou apagar. $6.000, substituir aqui, agora sim, fazendo o cálculo, 0,194 metros é o valor de x. Lembrando que este x é esse valor aqui, é o desalinhamento da normal em relação à linha de ação da força-peso na carga. Esse cálculo vai ser importante para a gente desenvolver os cálculos restantes da empilhadeira. Bom, então agora desenvolvendo os cálculos da empilhadeira, aqui no teorema do centro de massa, menos fatiar, não sei quanto vale a força de atrito fatiar, inclusive não foi dado nem o coeficiente de atrito entre as rodas da empilhadeira e o piso, mais a força de atrito FAT-C, que é a força de atrito na carga, 1.500 newtons, vimos agora há pouco, é igual à massa da empilhadeira, 2.500 quilogramas, vou colocar o sinal de menos aqui na frente, vezes a aceleração do centro de massa da empilhadeira, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Isso foi dado no enunciado também. Desenvolvendo esse equacionamento, chegamos à seguinte conclusão. Pronto. Então, a força de atrito FAT-A mais a força de atrito FAT-B somam 7.750. Não sei quanto vale cada uma delas e também não vou precisar saber disso. Isso vai ficar claro daqui a pouco. Desenvolvendo a somatória das forças em Y aqui, como fica? Logo, chegamos à seguinte conclusão. Que a normal A somada com a normal B valem 31.000 newtons. Não sabemos ainda quanto vale a normal A, nem quanto vale a normal B. Deixa esse cálculo parado aí. Daqui a pouco voltamos nele. Bom, então agora nós vamos desenvolver o teorema do momento angular para a empilhadeira. Então, o que eu vou fazer aqui é colocar o menos 0,6 em evidência. Então vai ficar assim. FAT-A mais FAT-B eu já sei quanto vale, acabamos de observar aqui. Vale 7.750 newtons, então na próxima passagem eu vou substituir. E substituindo o restante dos valores, como fica? O valor de x já tínhamos calculado, 0,194 metros, somado com 2,325 metros, dá 2,519 metros, vezes a normal NC,
E agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir a normal A por um determinado valor isolado em função da normal B. Então, o que eu posso fazer aqui é desenvolver a normal A isolada em função da normal B. Então, fica lá, que a normal A equivale a 31.000 menos a normal B. E eu vou substituir isso aqui. A força de atrito FAT-A mais a força de atrito FAT-B, já tínhamos aqui, 7.750 newtons. Então, reescrevendo a equação, como fica? Substituindo, então, a normal A por 31.000 menos a normal B. Pronto. Então, agora eu preciso fazer a distributiva aqui, né? E já vou aproveitar e vou resolver todas as multiplicações. Então, como fica? Pronto, aí está. Agora, só falta eu resolver aqui com relação à normal B. Então, a normal B, 22.076 newtons. Pronto, essa já é uma das respostas da letra B do exercício. Agora eu só preciso voltar e calcular a normal A. 8.924 newtons é o valor da normal A. Prontinho, mais um exercício resolvido com sucesso. Então é isso aí, galera. Mais um exercício resolvido com sucesso. Esse exercício da empilhadeira, que é casca grossa. Espero que vocês aproveitem aí, que ajudem vocês. Ok? Então, um grande abraço, até a próxima aula. Falou!